Olá, fidelidade. Capítulo 6, parte 2. O método do cinema mental. O poder do subconsciente. É Joseph Murphy. O método do cinema mental. Como diz o velho ditado, uma ilustração vale por 1000 palavras. É preciso salientar que o subconsciente materializará qualquer imagem mantida na mente e sustentada pela fé. Age como se fores e serás. Há vários anos participei de um programa de palestras que me levou a vários estados. Eu queria contar com uma base permanente na área, onde poderia prestar auxílio aos que precisassem de ajuda. As viagens levaram-me aos lugares mais variados e distantes, mas não esqueci a ideia da base permanente. Certa noite, em Spokane, Washington, entrei num estado de relaxamento em um sofá no quarto de hotel. Concentrei a atenção de maneira tranquila, receptiva. Imaginei que falava a uma grande plateia e dizia: estou satisfeito em estar aqui. Rezei por esta oportunidade ideal. Com os olhos da mente, vi essa plateia imaginária e senti a realidade daquilo tudo. Representei o papel de ator e tornei interessante esse filme mental. Tive certeza de que essa imagem estava sendo gravada na mente subconsciente, que, à sua própria maneira, a tornaria real. Na manhã seguinte, ao acordar, senti uma grande sensação de paz e satisfação. Dias depois, recebi um telefonema de uma organização daquela região convidando-me para assumir o cargo de diretor. Aceitei. E durante vários anos realizei ali um trabalho extremamente frutífero. O método que acabo de descrever é frequentemente chamado de método do cinema mental. Recebo inúmeras cartas de leitores ou de pessoas que compareceram às minhas palestras falando dos resultados maravilhosos que obtiveram com essa técnica. Uma área em que esse método aparece extremamente útil é na venda de imóveis. Se você tem uma casa ou propriedade para vender, sugiro que, inicialmente, convença-se de que o preço que pede é justo, tanto para você como para o eventual comprador. Feito isso, tranquilize a mente, relaxe o corpo, solte-se e entre em um estado sonolento de modorra, que reduza ao mínimo todo o trabalho mental. Imagine-se em seguida recebendo o cheque da comissão. Rejubile-se com a venda feita, dê graças e vá dormir. Sentindo que é verdadeiro e natural o filme que criou na mente, você tem que agir como se aquilo que planejou já seja uma realidade objetiva. Quando age desse modo, a mente subconsciente assimila isso como uma gravação. Em seguida, a inteligência infinita atrairá para você o comprador que realmente deseja aquela propriedade, que lhe dará grande satisfação e na qual prosperará. Pelas correntes mais profundas da mente, o comprador e vendedor são reunidos. Uma imagem mental conservada na mente, reforçada pela fé, tornar-se-á realidade. A técnica de Baldwin. O professor Rousseau, do Rousseau Institute na França, Charles Baldwin, foi um psicoterapeuta brilhante e diretor de pesquisas da nova Escola de Cura de Nancy. Descobriu que a melhor maneira de impressionar a mente consciente é entrar em um estado de sonolência, de torpor, ou em estado semelhante ao do sono, no qual todo esforço é reduzido ao mínimo. Nesse momento, de maneira tranquila, passiva, perceptiva, por reflexão, a ideia pode ser transmitida ao subconsciente, ou,
como explicou ele. Uma maneira muito simples de conseguir isso, impregnação da mente subconsciente, consiste em condensar a ideia que deverá ser o objeto da sugestão, resumi-la em uma frase curta que possa ser facilmente gravada na memória e repetida constantemente, como se fosse uma canção de ninar. Há alguns anos, uma jovem viúva em Los Angeles envolveu-se em uma longa e acriminiosa briga de família. O falecido marido lhe deixara todas as propriedades, porém, os filhos e filhas dele, de um casamento anterior, entraram na justiça para contestar o testamento. O oferecimento de uma solução amigável foi recusado com desdém. Quando ela me pediu ajuda, expliquei-lhe a técnica de Baldwin. Insisti em que condensasse a ideia de sua necessidade em uma frase curta que pudesse ser facilmente gravada na memória. A moça formulou a frase seguinte: tudo terminou em uma ordem divina. Para ela, as palavras significavam que a inteligência infinita, operando pelas leis que regem a mente subconsciente, produziria uma conclusão mutuamente satisfatória, com a aplicação do princípio da harmonia. Todas as noites, durante 10 dias, ela se sentava em uma poltrona, relaxava o corpo e entrava em um estado de sonolência. Uma vez nesse estado, afirmava devagar, de modo tranquilo, repetidamente, cheia de sentimento: tudo terminou em uma ordem divina. E em seguida mergulhava em sono profundo normal. Na manhã do 11º dia, acordou com uma sensação de bem-estar e a convicção de que tudo, na verdade, estava terminantemente resolvido. No mesmo dia, seu advogado lhe telefonou. O advogado da parte contrária e seus clientes estavam querendo chegar a uma solução conciliatória, alcançando um acordo harmonioso. Seguiu-se a retirada da ação de contestação. A técnica do sono. Quando entramos em estado de sonolência, torpor, todo o esforço se reduz ao mínimo. A mente consciente submerge em grande parte quando caímos nesse estado. A razão disso é que o grau mais alto da manifestação do subconsciente ocorre imediatamente antes de adormecermos e pouco depois de acordarmos enquanto dormirmos. Desaparecem os pensamentos negativos que tendem a neutralizar nossos desejos e impedir que sejam aceitos pelo subconsciente. Vamos supor que você quer se livrar de um hábito destrutivo. Assuma uma postura confortável, relaxe o corpo e fique imóvel. Entre em um estado de sonolência e nele diga de forma tranquila, repetidamente, como se estivesse cantando uma canção de ninar: estou inteiramente livre desse hábito. A harmonia e a paz da mente reinam supremas. Repita essas palavras devagar, com calma e carinho. Durante 5 ou 10 minutos, à noite e pela manhã, a cada vez que repete as palavras, o valor emocional delas torna-se maior. Quando surgir a ânsia de repetir o hábito, repita para si mesmo em voz alta a mesma fórmula. Dessa maneira, você induz o subconsciente a aceitar a ideia, daí se seguindo a cura. A técnica do obrigado. Na Bíblia, Paulo recomenda que, com louvor e graças, façamos nossos pedidos. Resultados extraordinários podem ser obtidos com esse método simples de oração. O coração agradecido está sempre perto das forças criadoras do universo, fazendo com que bênçãos incontáveis fluam em sua direção. De acordo com a lei da relação recíproca, baseada na lei cósmica de ação e reação, recentemente uma jovem mãe contou-me uma experiência
com a técnica, disse ela. Eu estava desempregada, sem dinheiro, com 3 filhos pequenos para alimentar e vestir. Não sabia a quem recorrer. Ouvi-o, então, explicar que devemos ser gratos, antes mesmo de nossas preces serem atendidas. Foi como se uma luz tivesse se acendido em minha mente. Tive certeza de que precisava experimentar a técnica. Todas as noites e manhãs, durante 3 semanas, a jovem repetiu as seguintes palavras: Obrigada, Pai, pela minha riqueza. Fazia isso de forma relaxada, tranquila, e continuou a repetir a frase até que uma sensação ou estado de gratidão lhe inundava a mente. Imaginava que estava se dirigindo ao poder e inteligência internos infinitos. Embora soubesse, claro, que não podia literalmente ver a inteligência criadora ou a mente infinita, estava vendo com os olhos da mente, da percepção espiritual, dando-se conta de que seu pensamento, imagem de riqueza, era a primeira causa no que se referia a dinheiro, emprego e alimentos, de que ela necessitava. Seu pensamento, sentimento, era a essência da riqueza, não prejudicada por condições anteriores de qualquer tipo. Ao repetir obrigada, Pai, incontáveis vezes, sua mente e seu coração foram levados ao ponto de aceitação. Quando pensamentos de carência, pobreza e desalento lhe surgiam na mente, dizia mais uma vez: Obrigada, Pai, tantas vezes quantas fossem necessárias. Sabia, enquanto mantinha a atitude de gratidão, que recondicionaria a mente para aceitar a ideia de riqueza, e foi isso exatamente o que aconteceu. A prece dessa mãe teve uma consequência interessante. Pouco depois de ter começado a orar da maneira descrita, encontrou na rua um ex-empregador que não via havia mais de 5 anos. Ele lhe ofereceu um emprego de responsabilidade, bem remunerado, e até mesmo chegou a lhe fazer um empréstimo de curto prazo, para que ela pudesse se sustentar até o recebimento do primeiro salário. E ela me disse: eu jamais esquecerei o poder espantoso da frase: Obrigada, Pai. Ela fez maravilhas por mim. O método afirmativo. A eficácia de uma afirmação é determinada, em grande parte, pela compreensão da verdade e do sentido que dão base às seguintes palavras. Na prece, não use uma repetição vazia. O poder da afirmação reside na aplicação inteligente de palavras positivas, definidas e específicas. Vamos supor que uma aluna some 3 mais 3 e escreva 7 no quadro negro. A mestra afirma com certeza matemática de que 3 mais 3 somam 6. Em consequência, a menina muda o número do resultado. A afirmação da mestra não tornou 3 mais 3 igual a 6. Isso já era uma verdade matemática, que por seu lado levou a criança a corrigir o número escrito no quadro negro. É anormal estar doente. O normal é estar saudável. A saúde é a verdade de seu ser. Quando você afirma saúde, harmonia e paz para si mesmo e para outrem, e quando reconhece que essas condições são princípios universais de seu próprio ser, você reconfigura os padrões negativos da mente subconsciente, baseado em sua fé e compreensão daquilo que afirma. O resultado do processo afirmativo da oração depende de ela adequar-se aos princípios da vida. Pouco importa quais sejam as aparências. Há um princípio de verdade e nenhum de desonestidade. Há um princípio de inteligência e nenhum de ignorância. Há um princípio de harmonia e nenhum de discórdia. Há um princípio de saúde, mas nenhum de doença. E um de riqueza e nenhum de pobreza. Resolvi usar o método afirmativo
quando minha irmã resolveu internar-se em um hospital inglês para retirar cálculos biliares. O diagnóstico, no seu caso, baseava-se nos exames habituais feitos no hospital e em raio-x. Ela me pediu que orasse por sua recuperação. Eu estava a 9.000 quilômetros de distância, mas isso não me perturbou. Não há nem tempo nem espaço no princípio da mente. A mente, ou a inteligência infinita, está presente em sua totalidade e simultaneamente em todos os lugares. Várias vezes por dia eu afastava por completo todos os pensamentos nos sintomas de minha irmã e em sua natureza física, calma e confiantemente afirmava o seguinte: essa prece é para minha irmã Catherine. Ela está relaxada e em paz, tranquila, bem equilibrada, serena e calma. A inteligência curadora na mente subconsciente que lhe criou o corpo está agora transformando cada célula, nervo, tecido, músculo e ossos de seu ser, de acordo com o modelo perfeito de todos os órgãos existentes em sua mente subconsciente. Silenciosamente, tranquilamente, todos os padrões deformados de pensamentos na mente subconsciente são eliminados e dissolvidos, e a vitalidade, a completude e a beleza do princípio da vida se manifestam em todos os átomos de seu ser. Ela está, agora, aberta e receptiva às correntes curadoras que por ela fluem como um rio, restituindo-lhe a saúde perfeita, a harmonia e a paz. Todas as distorções e imagens feias foram varridas pelo oceano infinito de amor e paz que flui através dela, e assim é. Ao fim de 2 semanas, minha irmã submeteu-se a novo exame. Os raios-x nada acusaram. O médico reconheceu que ela tivera uma recuperação notável e desmarcou a cirurgia. Afirmar é declarar que assim é. Enquanto mantiver essa atitude mental, considerando-a como verdade, pouco importando toda prova em contrário, você receberá a resposta à prece. O pensamento não pode fazer outra coisa que não afirmar, porque, mesmo que negue alguma coisa, você está, na verdade, afirmando a presença daquilo que nega. Repetir uma afirmação, sabendo o que está dizendo e por que está dizendo, leva a mente àquele estado de consciência em que ela aceita como verdade aquilo que você declara. Continue a afirmar as verdades da vida até obter do subconsciente uma reação satisfatória. E aqui nós terminamos o capítulo 6, parte 2. Espero que você possa estar atento a esse tipo de prece, para que você possa fazer por seus entes queridos e por pessoas que estão ao seu lado e que está nesse momento precisando da sua intenção, né? Obrigado.